seja bem-vinda a mais um episódio. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa realmente pode mudar? Então vem e pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu sou assim e não vou mudar. O meu cérebro funciona desse jeito, depois de velho ninguém aprende mais. Eu sempre fui ansioso, a minha memória é ruim desde que eu era criança, ou então eu nunca vou conseguir mudar esse hábito. Talvez você mesmo já tenha dito algumas dessas frases. Eu também já. Mas, e se eu te dissesse que uma das maiores descobertas da neurociência mostrou que talvez nós estivéssemos fazendo simplesmente a pergunta errada? Porque a verdadeira pergunta não é: será que eu consigo mudar? A pergunta é: será que o meu cérebro consegue mudar? E eu já vou te adiantar a resposta: sim! E talvez essa seja uma das notícias mais esperançosas que a ciência descobriu nas últimas décadas. Porque ela muda completamente a forma como nós enxergamos a ansiedade, a depressão, os vícios, os traumas, aprendizados, a nossa própria memória e até a recuperação de pessoas que sofreram um AVC. Hoje você vai conhecer uma palavra que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Aquela que a gente sempre fala por aqui: a neuroplasticidade. E aqui jaz a minha promessa. Quando esse vídeo acabar, você nunca mais vai usar essa frase: eu nasci assim, da mesma maneira. Então, se essa é a primeira vez que você tá aqui, já vem e se inscreve no canal. Essa temporada foi construída como uma jornada. Cada episódio prepara o terreno para o próximo. Primeiro, nós entendemos que corpo e mente estão conectados. Depois descobrimos que emoções influenciam os nossos hormônios. Em seguida, nós conhecemos a psiconeuroimunologia. Depois, nós entendemos como que a epigenética mostrou que o ambiente influencia a expressão dos nossos genes. Mas ainda faltava responder aquela pergunta tão importante: quem interpreta esse ambiente? Quem aprende? Quem cria hábitos? Quem registra esses traumas? Quem muda quando você aprende alguma coisa nova? É exatamente isso que nós vamos descobrir hoje. Vem comigo! Então deixa eu te contar uma história. Durante muito tempo, os próprios cientistas acreditavam que o cérebro era praticamente uma máquina pronta. Você nascia, seu cérebro crescia, chegava à vida adulta e pronto. A partir dali, era só perder neurônio com o passar do tempo. Era como se o cérebro fosse um computador comprado de fábrica, que você podia instalar algumas informações, mas o hardware, que é a parte física, seria sempre o mesmo. Durante décadas, essa era praticamente a verdade aceita. E sabe o que isso significava? Que uma pessoa que sofresse um acidente cerebral teria poucas chances de recuperação. Que alguém com dificuldade de aprendizagem provavelmente carregaria aquilo para sempre. Que certos padrões emocionais seriam praticamente definitivos. Mas a ciência tem uma característica que eu amo e admiro muito. Ela não tem medo de mudar de ideia quando aparecem as novas evidências. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, na segunda metade do século XX, alguns pesquisadores começaram a perceber que tinha alguma coisa errada naquela teoria. Existiam pacientes que recuperavam funções que, teoricamente, nunca deveriam recuperar. As pessoas voltavam a falar, voltavam a andar, a escrever, voltavam até a tocar instrumentos. Como isso era possível? Se o cérebro era uma máquina fixa, quem é que estava aprendendo tudo aquilo outra vez? Essas perguntas deram origem a uma verdadeira revolução na neurociência. E um dos nomes mais importantes dessa história é o neurocientista americano Michael Merzenich. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas muita gente o considera o pai da neuroplasticidade moderna, porque foi através de décadas de pesquisas dele que ajudou a demonstrar uma coisa extraordinária. O cérebro não é uma estrutura rígida, ele está mudando o tempo inteiro, enquanto você aprende. Enquanto você pratica, enquanto você esquece, enquanto você vive, enquanto sente.
Enquanto você está aí sentado me assistindo esse vídeo aqui agora, nesse exato momento, milhões de conexões estão sendo fortalecidas dentro do seu cérebro. Outras estão sendo esquecidas e algumas estão sendo criadas pela primeira vez. Percebe o tamanho dessa descoberta? O seu cérebro não é uma fotografia que você tira e fica estática. Ele é muito mais parecido com um vídeo e está em constante movimento. E deixa eu te mostrar isso com uma metáfora que eu nunca mais consegui esquecer. Imagina uma floresta completamente fechada de árvores, sem nenhuma trilha. Agora imagina que uma pessoa resolve atravessar essa floresta. Ela abre um caminhozinho, no dia seguinte a pessoa passa exatamente pelo mesmo lugar. Depois passa outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Depois centenas de pessoas. E aí o que acontece? Aquele caminho vai ficando cada vez mais fácil de percorrer. Agora pensa no contrário. Uma trilha que nunca mais é utilizada. A vegetação começa a crescer, não é mesmo? A trilha vai desaparecendo aos poucos. Com o cérebro acontece algo muito parecido. Toda vez que você repete um pensamento, uma emoção ou um comportamento ou um hábito, é como se você estivesse caminhando novamente pela mesma trilha. Então, quanto mais você repete, mais forte ela fica. É por isso que alguns hábitos parecem automáticos. E é por isso que certos medos aparecem sem você nem perceber. É por isso que algumas pessoas entram no piloto automático diante de determinadas situações. Não porque elas nasceram assim, mas porque aquele caminho que foi percorrido tantas vezes que o cérebro passou a utilizá-lo como padrão. E agora vem a melhor parte. Se um caminho pode ser fortalecido, o outro também pode. E é exatamente aqui que nasce a neuroplasticidade. Não como uma promessa milagrosa, mas como uma das capacidades mais extraordinárias do cérebro humano. A capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. Mas calma, se isso é verdade, será que existem pessoas que realmente conseguiram mudar o próprio cérebro? Ou será que isso é só uma teoria bem bonitinha e prumadinha? Então segura aí que na próxima parte desse vídeo eu vou te mostrar estudos e casos reais, tão impressionantes, que se eles não estivessem documentados pela ciência, eu te garanto que muita gente diria que são impossíveis. E eu tenho certeza que alguns deles vão mudar completamente a forma como você enxerga o potencial do cérebro humano. Então, gente, agora eu quero te mostrar por que a neuroplasticidade deixou de ser uma teoria e passou a ser mais um dos assuntos mais estudados da neurociência moderna. Porque uma coisa é alguém dizer, eu acho que o cérebro muda. Outra, completamente diferente, é você conseguir ver isso acontecendo. E foi exatamente isso que os cientistas começaram a observar. O primeiro caso que eu quero te contar aconteceu em Londres. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre ele, mas ele é considerado um dos estudos mais famosos da neurociência. Pesquisadores da University College London resolveram estudar o cérebro dos taxistas da cidade. Agora você deve estar pensando, mas por que justamente taxistas? Porque naquela época, para se tornar um taxista em Londres, não bastava ligar o GPS, eles precisavam decorar milhares de ruas, milhares. Além de pontos turísticos, hospitais, rotas alternativas, atalhos, era praticamente um mapa inteiro dentro da cabeça. Depois de comparar o cérebro desses profissionais com o de pessoas comuns, os pesquisadores encontraram uma diferença impressionante. A região chamada de hipocampo, que participa da memória e da orientação espacial, era significativamente mais desenvolvida em muitos taxistas experientes. Pensa então no que isso significa.
A profissão deles havia moldado fisicamente uma parte do cérebro. Não porque eles nasceram com um cérebro diferente, mas porque eles repetiram aquela habilidade durante muitos anos. O cérebro literalmente se adaptou ao desafio. Então agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Se uma profissão consegue remodelar o cérebro, será que os nossos hábitos também conseguem? E a resposta você já sabe. É claro que sim. E isso vale para hábitos bons e também para os hábitos ruins. Toda vez que você aprende uma nova habilidade, o seu cérebro está trabalhando. Toda vez que você aprende um novo idioma, o seu cérebro muda. Toda vez que você toca um instrumento, ele muda também. Toda vez que você pratica uma atividade física, ele muda também. Até quando você aprende uma maneira diferente de reagir diante de um problema, ele também muda. Então você percebe como que isso é libertador? Porque significa que o cérebro nunca vai estar completamente pronto. Ele sempre está aprendendo. E agora vem outro estudo que eu acho fantástico e trouxe para poder compartilhar para vocês. Pesquisadores então resolveram comparar o cérebro de músicos profissionais com de pessoas que nunca haviam estudado música. O resultado chamou muita atenção. Em violinistas, por exemplo, a região cerebral responsável pelos movimentos e pela sensibilidade da mão esquerda era maior do que na população geral. E é claro que isso faz todo sentido, afinal eles passam milhares de horas utilizando justamente aquela mão para poder tocar um instrumento. Mais uma vez, o cérebro respondeu ao ambiente. Ele percebeu que aquela habilidade era importante. Então reorganizou as suas conexões para realizá-la com mais eficiência. É como se dissesse, bom, já que você vai usar muito essa função, eu vou investir então mais recursos nela. Não é incrível isso, gente? Ah, eu amo. Mas talvez você pode estar se perguntando, tá bom, Thaís, isso funciona para aprender violino ou para poder decorar ruas. Mas e quando aconteceu uma lesão no cérebro? Agora o assunto ficou mais sério, né? Bom, foi exatamente essa pergunta que levou a algum dos casos mais emocionantes da neurociência. E eu quero começar falando de uma mulher chamada Jill Bottle Taylor. Ela era neurocientista, ou seja, ela estudava justamente o cérebro. Até que aos 37 anos ela sofreu um AVC gravíssimo. E em poucos minutos ela perdeu a capacidade de falar, de escrever, de compreender as palavras, de realizar movimentos simples. Ela conta que conseguia perceber tudo acontecendo, mas o cérebro dela simplesmente não respondia. Imagina o que essa mulher passou. Imagina o quanto não deve ter sido frustrante para ela passar por isso. Qualquer pessoa poderia imaginar que a carreira dela havia acabado, mas aconteceu exatamente o contrário. Ao longo dos anos de reabilitação, a Jill foi reaprendendo as funções que ela havia perdido, passo por passo, palavra por palavra, movimento por movimento. Mais tarde, ela escreveu o livro My Stroke of Insight e fez uma das palestras mais assistidas da história do TED. O caso dela mostrou ao mundo outra coisa extraordinária. Mesmo depois de uma lesão importante, o cérebro continua tentando encontrar novos caminhos. Então não significa que toda pessoa, claro, vai recuperar todas as suas funções. Cada caso é único. Mas significa que o cérebro possui uma capacidade de adaptação muito maior do que a gente imaginava há poucas décadas atrás. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes desse vídeo. Nós costumamos pensar no cérebro como um computador, mas talvez ele seja muito mais parecido com uma cidade. Se uma rua é interditada, nem sempre a cidade para de funcionar. Muitas vezes ela cria novos caminhos, novos desvios, novas rotas. O trânsito continua ali acontecendo. Mas com o cérebro, em muitos casos, acontece algo bem semelhante. Ele tenta reorganizar os circuitos, fortalecer as conexões que já existem e criar alternativas sempre que possível.
É exatamente por isso que a reabilitação, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e diversos programas de treinamento cognitivo são extremamente importantes e essenciais. Eles oferecem estímulos para que o cérebro continue aprendendo, entendem? Agora, segura aí essa informação porque ela foi a que mais me impressionou. Tá preparado? Então eu vou te falar. Você lembra daquela metáfora da floresta que eu comecei no início do vídeo? Então agora imagina que durante anos você caminhou exatamente pela mesma trilha. Ela ficou larga, ficou fácil, automática. É exatamente assim que funcionam muitos dos nossos hábitos. Entre eles, ansiedade, procrastinação, medos, padrões de pensamento, eles também podem virar essas estradas dentro do nosso cérebro. Mas a neuroplasticidade mostra que existe uma boa notícia. Assim como uma trilha pode ser fortalecida, ela também pode perder força quando ela deixa de ser utilizada. Enquanto isso, novas trilhas podem começar a serem construídas. Não acontece, claro, de um dia para o outro. Exige repetição, prática, paciência, disciplina, mas acontece. E talvez seja justamente por isso que tantas abordagens diferentes, da psicoterapia à reabilitação física, da meditação aos aprendizados de novas habilidades, todos eles compartilham o mesmo princípio: estimular o cérebro a criar novos caminhos. E vamos para mais uma pergunta holística. Pense comigo. Se o cérebro consegue criar novas conexões, será que pensamentos, emoções e experiências também conseguem deixar marcas físicas nele? E será que existe alguma pesquisa mostrando isso acontecendo nas pessoas comuns? Então fique chocado, porque a resposta é sim. E nessa próxima parte eu vou te mostrar os estudos conduzidos por universidades como Harvard, que revelaram algo que até pouquíssimo tempo atrás parecia praticamente impossível. Vem comigo! Pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados pela neurocientista Sara Lazar, queriam responder uma pergunta muito simples. Será que a meditação muda apenas a forma como a pessoa se sente ou ela realmente muda o cérebro? Então eles pegaram um grupo de pessoas que nunca haviam meditado. Essas pessoas passaram aproximadamente 8 semanas praticando meditação mindfulness. Antes e depois desse período, fizeram exames de ressonância magnética. O resultado chamou a atenção da comunidade científica. Os pesquisadores observaram mudanças em regiões do cérebro relacionadas à memória, ao aprendizado, à atenção e à regulação emocional, além de alterações em áreas associadas à resposta ao estresse. Então agora presta atenção. Isso não significa que meditação cura doenças, claro. Também não significa que 8 semanas transformam completamente uma vida. O que esse estudo mostrou foi uma outra coisa. O cérebro continua aprendendo e se adaptando mesmo depois de adulto. E isso muda a forma como nós enxergamos o desenvolvimento humano. Outro exemplo que eu gosto muito vem do exercício físico. Hoje nós sabemos que quando você pratica atividade física regularmente, o cérebro aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF, conhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de fertilizante do cérebro. Ela participa da sobrevivência dos neurônios e favorece a formação de novas conexões neurais. E olha só que interessante. Enquanto muita gente acredita que exercício serve só para poder fortalecer os músculos, na verdade, ele também está fortalecendo o cérebro. Talvez seja por isso que tantas pessoas relatam melhora do humor, da concentração, da clareza mental, depois de criar uma rotina de atividades físicas. Não é só uma sensação, existe biologia acontecendo ali. E agora eu quero conectar tudo que nós aprendemos até aqui nessa temporada. Porque lá no começo nós falamos que emoções influenciam hormônios, lembram?
Depois a gente descobriu que hormônios influenciam o sistema imunológico. E em seguida vimos que o ambiente pode participar da expressão dos nossos genes através da epigenética. E agora, nós estamos entendendo que o cérebro também muda de acordo com aquilo que nós vivemos repetidamente. Você percebe? Nenhum desses assuntos está separado. Eles fazem parte da mesma conversa. É exatamente por isso que a saúde holística propõe um olhar para um ser humano como um todo. Porque dificilmente uma única peça explica toda a história. Mas existe uma armadilha que eu faço questão de evitar. Quando algumas pessoas descobrem a neuroplasticidade, elas concluem então rapidamente. Então basta pensar positivo. E não! Um não com muito carinho para você, tá? Não é isso que a ciência mostra. O cérebro não muda porque você desejou mudar. Ele muda porque você oferece novos estímulos, novas experiências e novos aprendizados de forma consistente. É repetição, é prática, é tempo. É exatamente como aprender um novo idioma, por exemplo. No primeiro dia parece impossível. Depois de alguns meses, você já consegue conversar. Depois de alguns anos, aquilo ali se torna totalmente natural para você. O cérebro aprende pela repetição. E isso vale tanto para os hábitos saudáveis quanto para os hábitos que também nos prejudicam. Talvez essa seja a maior mensagem desse vídeo. Você não é apenas o resultado daquilo que você viveu. Você também é o resultado daquilo que você escolhe repetir todos os dias. Isso não significa ignorar os seus traumas e muito menos romantizar as doenças. Nem dizer que tudo depende da sua força de vontade. Significa apenas reconhecer uma verdade muito bonita que a neurociência nos mostrou. O cérebro continua aberto à mudança durante a vida inteira. E isso, para mim, é uma das notícias mais esperançosas que a ciência poderia nos dar. Por isso eu estou aqui, dividindo com você. E agora vamos voltar para as perguntas, que essa eu quero deixar para você. Se o cérebro consegue mudar, será que a forma como nós enxergamos o mundo também pode mudar? Será que as crenças limitantes, os medos, os padrões emocionais podem ser reconstruídos ao longo da nossa vida? Escreve aqui para mim nos comentários qual que foi o maior aprendizado que você tirou desse vídeo. E lembra, eu sempre leio, eu adoro as histórias porque muitas vezes elas acabam inspirando os próximos episódios dessa nossa série. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém. Um amigo, um familiar, alguma pessoa que vive dizendo eu sou assim e eu nunca vou mudar. Talvez ela só ainda não tenha conhecido a neuroplasticidade, gente. E se você chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita para poder se inscrever no canal e seguir também aqui, ó, embaixo as nossas redes sociais, porque lá eu compartilho os bastidores das gravações, os estudos científicos que eu utilizo em cada episódio e muito conteúdo complementar que não cabe tudo aqui só no YouTube, porque o meu objetivo nunca foi convencer você de nada. O meu objetivo sempre foi despertar a sua curiosidade, a sua consciência para que você estude, investigue e tome as suas próprias conclusões. E no próximo episódio nós vamos entrar em um tema que une praticamente tudo que nós vimos até agora. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o efeito placebo é coisa da cabeça. Mas será que é isso mesmo? Como que uma simples crença pode provocar mudanças físicas reais no organismo? O que acontece no cérebro, nos hormônios e no sistema imunológico quando uma pessoa acredita profundamente que ela vai melhorar? E mais importante, o que essa descoberta pode nos ensinar sobre o enorme potencial do ser humano? É exatamente isso que nós vamos descobrir no próximo episódio.
E eu tenho certeza que depois dele, você nunca mais vai usar a expressão "isso é psicológico", da mesma maneira. Então, obrigada para você que me acompanhou até aqui. Seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!